Amém? Todos desejam ser amados. Todos desejam ser amados. A gente vê isso nas letras das músicas que tocam nas rádios. A gente vê isso nas artes do nosso tempo. A gente vê isso por todos os lugares por onde a gente vai. O ser humano, ele precisa de amor. E esse, obviamente, é um desejo totalmente legítimo. E eu não estou falando aqui do amor como aquele sentimento frágil, de uma paixão avassaladora que a gente vê nas novelas, ou nos filmes, ou nas séries, que às vezes, alguns meses de convívio fazem desaparecer. Eu estou falando aqui de um amor de verdade, um amor que é carregado de cuidado, de interesse real pela sua vida, daquele amor que se alegra com as suas conquistas, daquele amor que quer estar sempre próximo, daquele amor que ouve horas do WhatsApp, aquele amor que faz todas essas coisas. Até mesmo algumas das necessidades humanas básicas têm como fundamento esse desejo de ser amado. Quando a gente estuda sobre isso, a gente vai ver, por exemplo, a necessidade de reconhecimento, de pertencimento, que todas as pessoas têm, de segurança emocional. Essas necessidades têm como base, como fundamento, esse desejo por um amor verdadeiro. Os estudos, por exemplo, vão comprovar que uma criança que é amada pelos seus pais na sua infância tem inúmeros benefícios que crianças que não recebem amor não têm, infelizmente. Por exemplo, crianças que crescem sem ser amadas devidamente tendem a crescer mais inseguras, tendem a crescer com menos inteligência emocional, às vezes com mais problemas de autoestima, mais dominadas pelo medo ou pelo fracasso, entre várias outras características. Ser amado é uma questão de necessidade. A gente precisa ser amado. E se isso é verdade, o mais importante então na vida é nós encontrarmos um amor que seja capaz de suprir todas as nossas necessidades, todas as nossas carências, todas as nossas imperfeições, nossas falhas, nossas dificuldades. Um amor que passe por cima de tudo e de todos e que nos ame como nós somos e nos transforme também a cada dia. Um amor que seja livre de vícios, livre de interesses, livre de egoísmos. Um amor que seja puro, sincero, verdadeiro e que seja duradouro. E que então se torne a nossa identidade. Eu quero dizer para vocês que o Deus revelado na Bíblia tem esse amor. É o único ser em todo o universo que consegue amar dessa forma. Eu queria ler um texto com vocês que está na Bíblia Sagrada, que está lá na primeira carta de João, capítulo 4. O apóstolo João escreve isso para os seus irmãos em Cristo. 1 João, capítulo 4, a partir do verso 9. Se você tiver com a sua Bíblia, abre aí. Se tiver alguém perto de você sem Bíblia, fala aí que a pessoa pode ler junto com você. Mostra o texto aí. 1 João 4, versos 9 e 10. O texto sagrado diz assim para a gente. Foi assim que manifestou o seu amor entre nós. Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, a um tipo de oferta pelos nossos pecados. Esse texto é lindo demais. O Deus revelado na Bíblia é um Deus que ama, é um Deus que é amor em essência, e Ele demonstra esse amor na prática. Ele envia o seu Filho. A Bíblia vai mostrar para a gente que Ele é quem nos ama mesmo antes de nós sabermos. Isso é impressionante demais, porque há quem pense que crer em Deus, ou melhor, crer em Jesus e viver essa religião, é só seguir um monte de regras. Há quem pense que viver para Deus é aquilo, não pode fumar, não pode beber, não pode ficar, não pode fazer sexo fora do casamento, não pode fazer quase nada que seja realmente maneiro. Eu já vivi muitas vezes isso na pele. Eu lembro quando eu estava na faculdade e alguns amigos falavam, Felipe, você não pode beber, né? Você é crente. Eu vou falar uma coisa para você.
Se andar com Jesus fosse isso, só seguir um monte de regrinha, eu diria para vocês que seria uma vida insuportável. Seria insuportável. Mas a verdade é que não é assim. Se eu pudesse dizer para vocês, na minha opinião, o que realmente é difícil na vida cristã, sabe o que eu diria? Eu diria que é simplesmente receber esse amor perfeito, sem que eu tenha merecimento nenhum. Eu sou amado sem merecer. Nós somos amados sem merecermos. Isso para mim é constrangedor. A Bíblia apresenta um amor perfeito que diz: não foram vocês que amaram a Deus, antes Ele foi quem amou cada um de vocês. Antes de vocês realmente entenderem isso, e Ele enviou o seu Filho para provar esse amor ao mundo. E esse Filho vem e morre numa cruz para perdoar os nossos pecados. Você sabe por que isso aconteceu? Por que Jesus precisa vir e morrer numa cruz? A Bíblia vai apresentar para a gente um Deus que criou todas as coisas. Ele criou tudo o que existe nesse mundo, criou o universo, criou todos os seres e criou os seres humanos. Para a gente que crê na Bíblia, o relato da criação não é figurativo, não é apenas simbólico, é real. A gente crê que Deus criou todas as coisas mesmo e criou um primeiro casal, e Ele queria ter um relacionamento com esse primeiro casal, que se chama Adão e Eva. Deus, quando cria a humanidade, o seu desejo era se relacionar com o ser humano. Mas, no início de tudo, o ser humano se rebelou contra Deus, desobedeceu aquilo que Deus quis que eles fizessem. O ser humano pecou, desagradou a Deus, então a maldição do pecado veio sobre ele. A partir de então, o ser humano se torna pecador, ele é declarado pecador por Deus, toda a humanidade recebe a maldição do pecado sobre si. Todos os que vêm então a partir desse primeiro casal são pecadores. A Bíblia vai ensinar isso para cada um de nós. Quando você lê, por exemplo, os Salmos, Salmo 51, verso 5, é o rei Davi que escreve esse salmo. No meio do salmo ele diz: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Desde sempre, todas as pessoas que conheceram o Deus revelado nas Escrituras tinham esse entendimento. Desde que eu nasci, eu sou pecador, eu sou distante do Senhor, eu sou rebelde. Depois o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele vai escrever na carta aos Romanos, em Romanos 3, 23, ele vai dizer o seguinte: todos pecaram e estão separados de Deus. Todos nós somos pecadores desde que nascemos, e por isso a gente é separado de Deus. O relacionamento que Deus queria ter desde o início foi quebrado, foi rompido. Sabe como isso é visto na nossa vida na prática? O fato da gente já nascer pecador? Você já se arrependeu de alguma coisa que você fez em toda a sua vida? Eu tenho certeza que em algum momento você fez alguma coisa da qual você tenha se arrependido. Você já parou para pensar que você nunca conheceu ninguém que nunca tenha errado em toda a vida? Em algum momento todos nós falhamos e erramos. Sabe, aquele cara, gente fina que você conhece, o cara que é gente boa demais, o cara que parece que é do bem mesmo, mas quando ele joga futebol, ele se transforma. O cara fica de um jeito que você parece que você não conhece aquela pessoa. Sabe, aquela amiga que você tem, que você diz que ama, mas quando ela está distante de você, você fofoca e fala mal dela. Nós somos maus por natureza, porque nós somos pecadores. Em algum momento nós já fomos egoístas, em algum momento da vida nós já fomos invejosos, em algum momento da vida nós já fomos impacientes, em algum momento da vida nós já nos revoltamos por um motivo banal, em algum momento da vida nós já mentimos, em algum momento da vida a gente só quis o nosso bem de uma forma totalmente egoísta, em algum momento da vida a gente já traiu, a gente já maltratou, a gente já zombou, a gente agiu de forma insensível. Isso acontece porque todos nós somos maus. A Bíblia ensina para a gente que nós somos pecadores. Desde que nascemos, nós nascemos como inimigos de Deus. Ainda que a gente se esforce para fazer coisas boas, parece que existe algo aqui dentro que quer fazer o mal, ou que só quer satisfazer o próprio coração, o próprio desejo, o próprio ego, que sempre vai deixar a virtude de lado pelo interesse próprio. Ainda que a gente passe um tempo da nossa vida se esforçando, em algum momento a gente vai dar um mole. Talvez você pense: poxa, mas eu não faço mal a ninguém.
mas é cheio de vícios, cheio de preconceitos, cheio de falhas, que não consegue abandonar. Às vezes você pensa, poxa, mas eu quero muito fazer o bem, eu sou uma boa pessoa. Mas aí é totalmente seletiva a quem destina esse bem. No fundo, odeia os pais, ou não se importa realmente com o outro, ou não admite quem pensa diferente de você. Essa é a má notícia. Ninguém é bom. Em alguma medida, todos nós falhamos, todos nós erramos. Se terminasse assim, a vida humana seria uma tragédia. Não haveria esperança. Mas existe uma boa notícia, existe uma notícia que é excelente, é a notícia de que nós temos um Deus que nos ama e perdoa essa nossa maldade. Esse é o Evangelho. A palavra Evangelho é uma palavra grega que significa literalmente boas novas, é uma boa notícia. A boa notícia, o Evangelho, é que Deus enviou o próprio Filho, Jesus Cristo. Por isso a Bíblia, num determinado momento, vai dizer lá em João 3,16 que Deus amou tanto o mundo, Ele amou o mundo de uma forma, de uma maneira, de um jeito tão especial e profundo, que Ele enviou o Seu Filho. E a partir desse momento, todo aquele que crê nesse Filho consegue ter vida eterna. Não perece mais, não é destruído mais. O próprio Deus se fez homem em Jesus Cristo, encarnou no mundo e viveu como um ser humano comum. Mas não só isso, ele foi para uma cruz, ele viveu uma vida perfeita, mas termina sua vida morrendo numa cruz. Deus se tornou carne e entrou no mundo do tempo, do espaço, da história. Ele viveu uma vida totalmente perfeita, mas foi para uma cruz morrer. E Ele fez tudo isso por amor a nós. Ele pagou o preço para que o nosso pecado pudesse ser perdoado diante de Deus. E não para por aí, depois Jesus ressuscita, porque a morte não tem poder sobre Ele. Hoje, todos aqueles que creem em Jesus são unidos a Deus, apesar do pecado. Lembra do problema do início da criação, que foi o rompimento do relacionamento com Deus? Jesus se faz homem para resolver esse problema, e Ele então reconcilia cada um que crê na sua obra agora com o único Deus Criador. Os que creem em Jesus podem ser reconciliados com Deus. E um dia Jesus vai voltar para buscar todos aqueles que creram no seu nome e na sua obra, e que fazem parte agora da sua igreja, que é o seu povo. Por isso, nós que somos crentes em Jesus, servimos a Ele com todo o coração e servimos ao próximo, enquanto a gente aguarda em esperança que Jesus retorne e renove toda a criação, acabando para sempre com a morte e com todo o sofrimento. Essa é a grande boa notícia. Jesus amou a cada um de nós e deu a sua própria vida no lugar da nossa, no lugar da minha, no lugar da sua. Dessa forma, Deus deixou estampado na história humana que o seu amor é totalmente incomparável e está disponível a todos aqueles que crerem. A mensagem de Jesus é a única que nos ensina: você não precisa fazer nada para ser amado. Jesus já fez tudo por você. Basta você crer. Diante disso, a gente vai aprender uma única coisa. É a única coisa que eu queria que você guardasse aqui essa noite, que você soubesse. Só em Jesus a gente pode receber amor e uma identidade que deriva desse amor. Eu vou tentar explicar isso para vocês. A gente falou aqui que todos desejam ser amados. Todos precisam de amor. E a Bíblia, o texto que a gente acabou de ler, vai mostrar para a gente que o amor consiste não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho. Isso mostra para a gente que só em Jesus a gente pode encontrar um amor que supre todas as nossas necessidades, todas as nossas carências, todas as nossas imperfeições, todas as nossas falhas e dificuldades. Só em Jesus a gente consegue encontrar um amor que ama como nós somos e nos transforma a cada dia. E esse amor é capaz de dar para a gente uma identidade sem falhas, que é a identidade de amados por Deus. Eu quero tentar explicar isso para você. O mundo de hoje diz que a gente não precisa de Deus para explicar as coisas que a gente vê, uma vez que a ciência se encarrega disso para nós.
Eles dizem, a gente não precisa de Deus, nem da religião para a gente ser moral, para a gente amar e para a gente trabalhar para um mundo melhor ou para ter sentido na nossa vida. A ciência veio e tirou Deus da história das pessoas. Eles dizem, a gente precisa ser livre para viver uma vida que a gente considera adequada. E se a gente trabalhar junto, a gente vai conseguir viver num lugar melhor e mais justo. A ciência, a razão objetiva, simplesmente tiraram Deus da imaginação das pessoas modernas. E o que sobrou foi absoluta sequidão. Dizem que a gente pode viver sem a necessidade da fé e da crença. Existe uma promessa de uma vida cheia de sentido pessoal, cheia de liberdade e paz de espírito, mas tudo isso com base exclusivamente em recursos humanos. A questão é que a natureza das coisas não é tão evidente assim por si mesma para todas as pessoas. E também não é mais empiricamente provável do que uma crença religiosa, especialmente a crença em Jesus. Você precisa de enormes saltos de fé para não crer em Deus. Não é natural não crer em Deus. Não é uma coisa instintiva. Uma vez um filósofo ateu chamado Thomas Nagel, ele escreveu o seguinte: quero crer que o ateísmo seja verdadeiro, mas fico bem apreensivo pelo fato de que algumas das pessoas mais inteligentes e informadas que conheço são crentes. Não é simplesmente que eu não creio em Deus e naturalmente espero estar correto em minha crença. O fato é que espero que não exista um Deus. Não quero que o universo seja assim. Um filósofo ateu escreveu isso que eu acabei de ler. Para a maior parte dos seres humanos, o profundo interesse pelo sobrenatural, pela vida depois da morte, pela transcendência, por Deus, acontece naturalmente. É algo que está lá dentro de cada um de nós. Na verdade, é a indiferença a essas coisas que tem que ser aprendida, que tem que ser forçada goela abaixo. Pensa em como um ateu compreende a humanidade. As pessoas consistem em um complexo de substâncias químicas sem alma. O amor seria apenas uma reação química que ajuda as pessoas a transmitirem os seus genes entre elas. Quando o ente querido morre, ele simplesmente deixa de existir. Se isso é verdade, você não deveria nem chorar. Não existe certo nem errado fora daquilo que nós, na nossa mente, optamos por sentir. O universo não passa de um mecanismo imenso e impessoal, e a ciência é meramente uma forma de compreender de que modo essa máquina gigante funciona. A verdade é que a razão, simplesmente, não pode proporcionar para cada um de nós uma realização de êxtase, um senso de comunidade, ou também não pode nem mesmo enxugar as lágrimas daqueles que choram. Essa visão de mundo, ela contradiz várias das nossas intuições mais profundas sobre o amor, sobre o propósito da vida, sobre a natureza dos seres humanos. Como a gente vai acreditar que a gente é produto de um universo impessoal e ainda assim a gente não vai abrir mão do nosso compromisso com os direitos humanos? Por que eu deveria me importar com o outro? O cristianismo, ele sempre entendeu a importância do coração e suas afeições, porque a identidade do ser humano se encontra em Deus, e essa identidade tem base no amor perfeito que Ele demonstra e que a gente pode experimentar. No tempo em que a gente vive, no tempo de hoje, se entende a identidade como a afirmação dos nossos desejos particulares. Você é definido por aquilo que você deseja, pelos desejos que você tem, pelos pensamentos que você tem. Eu me identifico de acordo com a expressão dos meus sentimentos e de acordo com a realização dos meus sonhos, a despeito do que os outros vão dizer. Mas isso acarreta inúmeros problemas que são muito sérios. Em primeiro lugar, a gente precisa partir do princípio de que a gente sabe o que a gente quer, que os nossos recursos interiores, os nossos desejos aqui de dentro, eles são coerentes e harmoniosos. A modernidade diz que a gente deve descobrir quais são os nossos desejos mais profundos e a gente então tem que realizar esses desejos. A questão é que os nossos desejos mais profundos muitas vezes se contradizem.
O desejo por uma carreira de sucesso, muitas vezes, entra em conflito com o desejo por um relacionamento. Como que você resolve isso? Além disso, os nossos sentimentos mudam com frequência. Portanto, uma identidade que se baseia nos nossos sentimentos sempre vai ser instável e incoerente. Um problema ainda mais sério é que uma identidade baseada na expressão de nós mesmos, sem que a gente dê ouvidos a coisas externas, a influências lá de fora, é totalmente ilusória. Tem uma autora chamada Gayle Shiney, que ela defende que você se torna quem você é somente quando você puder olhar para dentro e se expressar a parte de quaisquer avaliações e reconhecimentos externos. Mas eu quero dizer para vocês que isso é impossível. Eu vou trazer uma ilustração para você entender o que eu estou querendo dizer. Imagina um guerreiro viking do século XI. Esse guerreiro viking, ele tem dois impulsos, dois sentimentos interiores que são muito fortes dentro dele. Um deles é o da agressão. Ele adora esmagar e matar as pessoas quando elas faltam com respeito. Aí ele está vivendo, obviamente, numa cultura de honra, uma cultura de ética bélica, e ele vai se identificar com esse sentimento, ele vai dizer a si mesmo, esse sou eu tenho que viver dessa forma, é assim que eu sou, eu vou expressar isso então. E um outro sentimento que ele tem é o de atração pelo mesmo sexo. Nesse sentido, nessa cultura em que ele vive, ele vai dizer, esse não sou eu vou controlar e suprimir esse impulso que eu sinto dentro de mim. Agora, vem para o tempo de hoje, imagina um jovem que esteja caminhando em Caraí atualmente. Você vai lá na praia, encontre com um jovem e ele tem esses mesmos dois impulsos. Ambos são igualmente muito fortes, igualmente difíceis de controlar. O que ele vai dizer? No que se refere à agressão, ele vai pensar, eu não quero ser assim. Esse não sou eu. E ele vai buscar libertação em terapias, em programas de controle da ira. Mas sobre o seu desejo sexual, ele vai refletir e vai chegar à seguinte conclusão, esse é quem eu sou. Eu não posso lutar contra isso que está dentro de mim. Esse sou eu, afinal. Sabe o que essa experiência revela para a gente? Basicamente que a nossa identidade não é um produto simplesmente interno. Pelo contrário, nós recebemos uma matriz moral de interpretação e depois disso a gente impõe essa matriz sobre vários sentimentos e impulsos e a gente faz então uma filtragem. Essa matriz que a gente tem aqui dentro ajudam a gente a decidir quais sentimentos correspondem ao meu eu e devem ser expressos, e quais não correspondem e não devem ser expressos. Essa matriz de crenças de interpretação, e não uma expressão que é inata, sem adulteração dos nossos sentimentos, é o que tende a modelar a nossa identidade. A gente sabe instintivamente que, nas profundezas internas aqui do nosso coração, a gente não tem capacidade para ser orientado por nós mesmos. A gente sempre precisa de um padrão ou regra que esteja fora de nós mesmos, que vai ajudar a gente a classificar esses impulsos que entram em conflito dentro da gente, lá no nosso interior. E onde é que foi que o nosso guerreiro viking e o nosso homem moderno de Caraí foram buscar as suas matrizes? Eles foram buscar nas suas culturas, nas suas comunidades, nas suas histórias de heróis, cada uma ao seu tempo. A verdade é que eles não estão escolhendo ser eles mesmos. Eles só estão filtrando os seus sentimentos, estão descartando alguns e estão abraçando outros. Eles estão escolhendo o eu deles, que a sua cultura vai dizer que eles podem ser. No fim das contas, é impossível que haja uma identidade baseada de maneira independente em nossos sentimentos interiores. Nós até podemos, em última análise, dizer para a gente, eu não me importo que todos que eu conheço digam que eu sou um monstro. Eu amo a mim mesmo desse jeito e é isso que importa. Isso não convenceria a gente do nosso valor, só se a gente fosse mentalmente desequilibrado. É preciso que alguém de fora diga que nós somos pessoas de grande valor. E quanto maior for o valor dessa pessoa que diz isso para a gente, mais forte esse reconhecimento vai ser para a formação da nossa identidade. Se a gente ficar tentando validar nós mesmos, a gente vai colocar a gente num ciclo totalmente ilusório, infinito, que vai desembocar ou em narcisismo ou em autodepreciação. Essa necessidade que é gigantesca de afirmação, de reconhecimento externos,
coloca uma pressão gigantesca sobre as pessoas de hoje em dia. Esse processo de formação de identidade diz para você criar esse seu eu a partir do nada. Cabe a você identificar os seus sonhos, especialmente aqueles que você tem mais gosto, aqueles que são mais vívidos. E aí você tem que realizar esses sonhos, senão você vai ser um fracassado. E essa perspectiva de mundo, ela esmaga as pessoas que buscam a sua identidade em dinheiro, em aparência, em poder, em sucesso, em estilo, em amor romântico. E é aí que Jesus é totalmente libertador. Dentro dessa perspectiva, Jesus é libertador. Em termos bíblicos, nós somos seres totalmente interdependentes e a gente tem valor simplesmente porque a gente é feito à imagem de Deus. Nós somos feitos à imago Dei. O nosso valor está em simplesmente nós sermos humanos. E faz a gente lembrar o tempo todo que a gente é dependente de Deus. Sabe por que isso é lindo? Porque a nossa identidade não é conquistada, é recebida. No Evangelho, com a obra de Jesus Cristo, essa identidade ganha uma dimensão ainda muito maior. Ela não se pode receber pela realização de papéis sociais. Ela não se pode receber com boas obras. Ela não se pode receber pelo cumprimento de padrões religiosos ou morais. Ela não pode se receber pelo sucesso e conquista de status. Vocês lembram o que eu falei há pouco tempo aqui? A mensagem de Jesus é a única que nos ensina que você não precisa fazer nada para ser amado. Jesus já fez tudo por você. A gente recebe um reconhecimento externo que é muito superior. É a aprovação de Deus conforme Ele nos vê em Jesus Cristo, conforme Ele nos vê no seu próprio Filho. Perceba uma coisa, você precisa crer que existe um único Deus que é poderoso e soberano, e Ele precisa ser amoroso o suficiente e se importar com a nossa história. São dois pressupostos que o nosso tempo tenta destruir, mas que são reais. Por isso, saber que o amor consiste não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho é surpreendente. Isso ensina para a gente sobre um amor perfeito e sobre uma identidade que deriva desse amor. Em Jesus, a gente é amado e tem um motivo pelo qual viver. Você não precisa da aprovação das pessoas que nem se importam com a sua vida. Você não precisa se matar para conquistar coisas que não vão te preencher. Você não precisa se olhar no espelho e se achar horrível porque você não encontra alguém para namorar ou para casar. Você só precisa de um amor que seja muito maior, que ultrapasse todos os parâmetros humanos e te diga que a sua identidade está em Jesus, como filho amado por Deus. Ele nos ama assim, Ele conhece a nossa história, Ele sabe o seu nome. Ele conhece cada detalhe de toda a sua existência. Ele sabe por tudo pelo que você já passou. Esse amor dá para a gente uma razão para viver e confere a nossa identidade uma profundidade que a gente nunca vai encontrar em nenhum outro lugar. Diante disso, o que a gente pode fazer? Diante desse amor tão perfeito, tão lindo, tão sublime, só resta para a gente uma única resposta. É receber esse único amor capaz de mudar a nossa vida, apenas crendo em Jesus. O que a gente vai fazer? Receba o único amor capaz de mudar a sua vida apenas crendo em Jesus. O resumo do Evangelho, o resumo da boa notícia é esse. Deus criou tudo perfeito, o ser humano para se relacionar. Nós pecamos, nós nos rebelamos, nós nascemos pecadores, inimigos de Deus a partir de então. Deus amou a gente de uma forma tão grande, tão profunda, que Ele envia Jesus para dar a sua própria vida. Jesus vai para uma cruz no nosso lugar. O relacionamento com Deus, então, é restaurado, é refeito. Todos aqueles que creem em Jesus podem agora se aproximar desse Deus e podem receber um amor inexplicável.
3 dias depois da morte de Jesus, ele ressuscita em carne e osso, os seus discípulos o veem, ele come com eles, ele fala com eles, ele é tocado por essas pessoas. Por isso, todos os que creem em Jesus e na sua obra vão receber perdão dos pecados, salvação e vida eterna, porque no último dia, quando Jesus voltar, ele vai refazer toda a nossa vida, vai dar para a gente um corpo novo e a gente vai viver para sempre na sua presença. Ele é maravilhoso demais. Só em Jesus a gente pode receber amor e verdadeira identidade. A gente não merece nada disso. Ele dá para a gente por amor e de graça. A única coisa que Ele espera de nós é que nós creiamos. Basta crer. Essa notícia é boa demais. Essa notícia é maravilhosa demais. Eu quero concluir relembrando o que a gente falou no início aqui. Todos desejam ser amados. Todos nós precisamos de amor. Um amor que molde a nossa identidade e nos torne completos. Só Jesus pode amar a nossa vida dessa forma. E Ele faz um convite para todos. Todo aquele que vier a mim, eu jamais rejeitarei. Por isso que qualquer crente em Jesus é mais imperfeito e pecador do que você jamais ousaria imaginar. Mas ao mesmo tempo é mais amado e aceito do que você jamais ousaria esperar. Essa é a verdadeira identidade que supre todas as nossas necessidades e carências. A gente não é aceito e salvo pelo que a gente faz, a gente nunca seria capaz de satisfazer um Deus perfeito com as nossas obras tão pequenas. Por isso a Bíblia vai garantir para a gente lá em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente de Deus. A salvação é um presente que Deus nos dá. Não é por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém tenha um entendimento errado sobre si mesmo. A gente precisa apenas crer em Jesus, na sua obra na cruz. Isso vale para todos nós. Talvez você nunca tenha recebido amor de verdade em toda a sua história, em toda a sua existência. Talvez você tenha uma família totalmente quebrada, confusa, que nunca tenha te dado atenção, que nunca reconheceu o seu valor. Talvez você tenha sofrido algum tipo de abuso psicológico, até mesmo físico. Talvez você tenha tido expectativas frustradas, tenha sido completamente quebrado ao longo da tua trajetória. Quero dizer uma coisa para você. Esse Jesus que a gente está falando essa noite toda aqui, Ele é capaz de mudar completamente tudo isso. Ele é capaz de renovar completamente a sua vida, a sua alma, o seu coração. Ele é capaz de fazer tudo totalmente novo dentro de você, por você, em você. Jesus pode fazer tudo novo. Ele ressuscitou da morte. Esse poder que ressuscitou da morte é capaz de restaurar qualquer coisa. É capaz de transformar qualquer confusão. É capaz de perdoar qualquer pecado. É capaz de renovar o seu coração. É capaz de te dar uma identidade totalmente livre dos vícios e imperfeições desse mundo. É capaz de te amar de uma forma incondicional, apesar da sua vida, apesar das suas falhas, apesar da sua maldade. Só esse amor é capaz de te abraçar com um cuidado que você nunca sentiu e nunca vai sentir em toda a sua vida. Se Ele nos ama assim, como não entregar toda a nossa vida a Ele? Como não ser completamente dele? Eu quero fazer uma oração. Se de alguma forma, alguma coisa que foi falada aqui fez sentido para a sua vida, eu quero orar por você. Quero pedir que você feche seus olhos onde você está. Se você quer que esse Jesus venha viver contigo, fala diretamente com Ele, peça para que Ele faça morada dentro da sua vida e na sua alma. Senhor, muito obrigado por quem você é. Obrigado pela sua palavra, Senhor, que mostra para a gente um amor tão perfeito, tão grandioso, tão sublime, tão lindo, tão belo, tão puro. Eu quero te agradecer, Senhor, por esse amor. Nenhum de nós é merecedor dessa graça perfeita.
Nenhum de nós poderia imaginar qualquer outra coisa mais excelente, mais valiosa, mais preciosa. Por isso a gente é grato, Senhor. A gente é totalmente grato por isso, Jesus. Obrigado porque você está nesse lugar aqui agora. Fala, Senhor, ao nosso coração. Trata a nossa vida mais uma vez. Inunda a nossa alma, Senhor. Inunda todo o nosso ser com toda a sua bondade, com todo o seu amor mais uma vez, Senhor. Se faz presente nesse lugar. Recebe o nosso coração mais uma vez, no nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor.